vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 33, onde eu vou contar dos filmes e séries que assisti no mês de setembro, começando pelos filmes. Eu assisti um filme antigo, um filme da década de 40, 1940, que chama O Solar das Almas Perdidas, de Lewis Allen. Eu vi esse filme no Belas e ele é um filme sobre casa mal assombrada. Mas ele é um filme antigo sobre casa mal assombrada. Então a atenção não vai ser como se a gente estivesse vendo um filme contemporâneo. Ele tem alguns comportamentos de personagem muito inusitados em relação a essa assombração, mas é um filme de casa assombrada mesmo. É um filme que tem humor em vários momentos, então acho que isso já é uma diferença, porque você não espera dar muita risadinha em filme de assombração. Eu, pelo menos, não. Tem umas alusões, acho que isso é uma coisa que eu acho muito interessante, é que o filme ele tem várias alusões sutis que são bastante corajosas para a época. Eu não vou dar spoiler, eu não sei se vocês pretendem ver o filme, mas a questão é que ele tem umas ambiguidades, assim, ele faz alusão a uns certos modos de viver e de se relacionar que poderiam ser um pouco escandalosos na década de 40, mas que ele trabalha bem. E o que eu mais gosto, as coisas não são explicadas, tá? Então tem umas coisas ali que não são explicadas, acho que tem um certo aceno psicanalítico em certos momentos, mas é isso, é um filme de assombração em que você vai rir em alguns momentos. E eu gostei, eu achei o filme interessante. Não vou dizer que eu amei, mas eu gostei dele, sim. Foi um bom momento, uma boa tarde de domingo com esse filme. Depois eu vi um outro que é um clássico do cinema e que eu adorei, chama Os Sapatinhos Vermelhos. Os diretores são Michael Powell e Emeric Pressburger. Eu vi esse filme no Belas e eu só tinha visto um outro filme desses diretores. Eu não vou lembrar agora o título, mas é um filme que eu amei. Eu falei em algum Fora das Páginas aqui, é um filme de umas freiras, né? Você sabe que eu gosto de freiras. Então, assim, é uma igreja que eles vão criar uma igreja em algum lugar, eu não lembro se é num país africano, agora eu não lembro direito. E tem umas coisas estranhas que acontecem lá nesse lugar. Enfim, tem umas conotações, assim, meio sexuais. Mas esse filme, ele é sobre uma bailarina lutando pela sua carreira artística. Ela vai entrar numa companhia de balé e a gente vai acompanhar o cotidiano dessa companhia, se apresentando, treinando. E o filme ele é um filme muito híbrido, porque ele é um balé em vários momentos e ao mesmo tempo ele é muito teatral em diversos momentos. A gente vai acompanhar os bailarinos dançando como bailarinos de um balé, com música de balé, com uma certa expressividade do teatro, porém com recursos fílmicos. E aí, a vida dessa mulher tentando se afirmar e se encontrar na sua carreira artística, ela ganha um paralelo com essa história dos sapatinhos vermelhos, que é a história de uma moça que ela calça esses sapatos e ela começa a dançar muito bem, mas ela fica meio que escravizada pelos sapatos, né? Os sapatos não param de dançar. E ela não consegue parar. Ela fica com aquele sapato dançando ali até a morte. Então a gente vai ver um certo paralelo traçado entre esse conto, né, esse conto de fadas, vamos dizer assim, que é a história que eu acho que é um conto de fadas, tipo uma história infantil, conto de fadas, a história dos sapatinhos, e a história dessa bailarina. E assim, a parte estética visual é toda muito bonita, também tem algo muito impressionista, de meio surreal às vezes, né, é muito curioso, assim, o cenário não é só o cenário do balé. Ele é o cenário do balé dentro de um filme, porque ele se aproveita de certos recursos fílmicos. Enfim, eu adorei o filme, mas ele tem esse quê de sacrifício, né? O sacrifício que alguém faz pela sua arte. Depois, eu assisti o Nossa Senhora do Nilo, de Atiq Rahimi, no Belas também. Nossa Senhora do Nilo é uma adaptação para o cinema do livro da Scholastic Mukasonga. Eu li esse livro, o Nossa Senhora do Nilo, e não foi um livro que eu amei. Eu achei que ele tinha alguns problemas, os personagens eram muito planos e ele passava um pouco correndo por certas situações. E é engraçado porque o filme vai ter alguns problemas parecidos. O filme tem atuações maravilhosas, as atrizes são incríveis e ele tem uma fotografia muito bonita. Algumas cenas assim você enquadra de tão lindas.
Porém, o roteiro é totalmente zoado, assim, ele é muito corrido, a gente não entende o que é o genocídio de Ruanda, nem... Não é no genocídio de Ruanda, né? Essa história se passa na década de 70, então é 20 anos antes do genocídio de Ruanda, que acontece em 94. E a gente não entende essa rivalidade que tem ali. Então, a primeira metade do filme é quase idílica. São meninas num colégio católico, né? Que é um colégio interno, elas ficam ali todas juntas. E tem uma rivalidade ali na escola, você percebe, mas você não percebe que ela é de ordem étnica. Você acha que é meio que aquele tropo clássico de colégio em que algumas meninas são bitches, né? Que algumas meninas são meio que as dominantes e que elas são ruins, opressivas, sacanas com as outras meninas menos populares. E não, ali é um negócio mais sério que envolve política. E a gente demora pra perceber, se você não leu o livro, ou você não sabe nada de Ruanda, você não sabe o que aconteceu. Só que do nada o filme, ele muda, né? Então ele vai dessa coisa meio cotidiano escolar pra uma loucura genocida, né? Porque começa um carnaval de assassinatos. Então o filme é muito estranho, você não entende direito o que está acontecendo. E essa migração de uma parte para outra fica meio capenga. Mas ele tem, assim, como eu falei, momentos, cenas interessantes por conta da fotografia e das atuações, que são ótimas. Depois eu vi o Sylvia, eu revi, é um filme sobre a Sylvia Plath, o nome dele é só Sylvia. A diretora é Christine Jeffs e esse filme está no YouTube. Ele não está no YouTube para alugar no YouTube, ele está no YouTube porque, novamente, uma pessoa foi lá e colocou o filme. Eu tenho visto muito filme assim, né, ultimamente. E ele é sobre a vida da Sylvia Plath e eu revi por motivos óbvios, né? Porque também agora em setembro estarei dando curso sobre a autora. Ele não é um filme ruim, ele é um filme regular. Não é um filme inovador também, é um filme ok. Eu só acho ele um pouco chapa branca com o Ted Hughes. Ele é particularmente cuidadoso com a situação do Ted Hughes, que é o viúvo da Sylvia, que traía a Sylvia, né? Então, pela ocasião do suicídio da autora, ele tinha saído de casa para morar com a amante dele e tinha deixado a Sylvia em casa sozinha com os 2 filhos, né? Então ela estava separada, era um inverno intenso e tudo mais, mas o filme não é só sobre esse momento, o filme é sobre desde antes, então o momento em que eles se conhecem bem cedo no filme, mas o momento em que eles se conhecem, depois quando eles se casam, e é isso, eu acho que o filme ele é particularmente sensível com o lado do Ted Hughes. Essa é uma história complicada, assim, de você tomar partido, mas contribui o fato de que aconteceram coisas muito bizarras depois, mesmo depois da morte da Sylvia. E acho que isso vai complicando muito a situação do Ted Hughes. Mas assim, é um filme ok, não é um filme com grandes inovações cinematográficas, não, mas é um bom filme. Só fica a recomendação de que ele vai aludir ao modo como a autora morre, né? Então é um tema sensível para quem tem questões com isso. E por fim, eu assisti Duna 2, ou Duna Parte 2, do Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve é um diretor de quem eu gosto, e gente, eu gostei do Duna 1. Eu não li Duna, mas eu fui no cinema, foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando a gente começou a sair de casa por conta de pandemia e tal. Eu peguei, assim, uma sessão num cinema super vazio e realmente só tinha eu, meu marido e mais 2 pessoas e a gente sentou, tipo, a quilômetros de distância. O filme é longo e o filme super me entreteu, então eu fiquei com vontade de ver o Duna 2. Eu acho o visual do Duna muito interessante e o universo que o Frank Herbert, né, eu acho o nome do autor, o universo que ele criou eu acho muito bacana também. Então eu estou até numa fase ligeiramente obcecada com o mundo de Duna. Porém, eu tenho tempo para ler Duna agora? Não. Então eu vi um monte de resenha no YouTube, um monte de análise, que é um mundo parecido com Star Wars, com Game of Thrones, que tem muitos fãs e eles fazem 500 vídeos explicando quem são os fulanos, quem é o povo tal, quem são as fulanas de tal, os Bene Gesserit, né, que são tipo as bruxas, que não são bruxas do Duna. E é isso, eu de vez em quando vejo uns vídeos, mergulho na impossibilidade de ler o livro nesse momento, porque realmente não tenho tempo. E eu gostei do Duna 2, o que é engraçado, porque eu vi que a maioria dos fãs gostou de Duna 2 mais do que do Duna 1. E eu gostei mais do Duna 1. Eu acho que o Duna 1, ele toma mais tempo na explicação das coisas, no desenvolvimento, não na explicação, mas no desenvolvimento das coisas, das situações. E eu achei o Duna 2 muito corrido. Ele é muito corrido, ele é cheio de elipses, então ele
ele dá a entender que vai acontecer um negócio, depois ele pula para um negócio lá na frente, você pressupõe o que aconteceu, ele não mostra o que aconteceu. Então eu acho ele um pouco, eu acho o roteiro dele desequilibrado um pouco. Um filme que eu gostei, eu gosto do visual dele todo, da cultura que ele emula ali, né? Porque tem muito da cultura que a gente vê, né? Eu vejo que ali com os Fremen, por exemplo, existe muita alusão à cultura árabe, uma história intergaláctica com certas relações feudais, então tem muita politicagem também, nesse ponto parece muito Game of Thrones. Então, assim, eu acho interessante, mas eu achei o 2 mais corrido e mais elíptico. Então eu achei o roteiro dele um pouco mais desequilibrado em relação ao primeiro, o que normalmente não é a opinião corrente, pelo que eu reparei. As pessoas acham o 2 melhor e o 1 ruim, inclusive porque o 1 eles acham que acaba do nada, ele não é um filme completo, porque ele meio que acaba numa situação incompleta. E eu, tipo, tive zero problema com isso, assim. Mas, novamente, eu não li o livro, não tinha expectativa nenhuma. E se você leu Duna, me diga aí se você acha que eu devo ler. Meu irmão leu e acha que eu super devo ler. Eu fui na casa dele recentemente, ele ficou super me explicando várias coisas de Duna. Porque isso é outra coisa que quem não lê os livros não percebe. Esse filme, eu não acho que seja só esse filme, e eu acho que o filme tem zero obrigação de ser fiel ao livro. Mas muita coisa a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende a real natureza das coisas. Por mais que os diálogos aludam, você não percebe exatamente o que aconteceu. Então tem uma questão em Duna que envolve muito engenharia biológica. E isso não fica totalmente claro quando a gente não leu o livro. E eu acho que ver esse monte de vídeo no YouTube me ajudou um pouco a perceber o que eu não estava percebendo. Então é isso, já falei muito de filme, vamos agora falar das séries. Eu comecei assistindo A Mulher na Parede, por quê? Porque eu li o livro da Claire Keegan. E eu fui fazer pesquisa de obras audiovisuais que tivessem a ver com as lavanderias de Madalena, que é essa situação irlandesa que foi descoberta e exposta recentemente, de conventos que tinham lavanderias, que na verdade eram para aprisionar moças que destoavam socialmente por algum motivo, seja porque elas não queriam fazer o que os pais queriam, ou porque tivessem engravidado, alguma coisa do gênero. Elas ficavam aprisionadas no convento, trabalhando de graça nessas lavanderias, ou seja, era um trabalho escravo mesmo. E quando elas engravidavam, elas não ficavam com os filhos eram vendidos pelo convento, né? Alguns filhos morriam lá e eram enterrados, e ninguém ficava sabendo, ou seja, elas cometiam esse crime que tem um nome muito específico, que eu não sei se é ocultação de cadáver, eu não sei direito, mas enfim, o cadáver de alguém, das pessoas tem que estar registrado em algum lugar, né, que a pessoa morreu e onde que ela foi enterrada. E o povo não sabia nem que o neném tinha nascido, elas enterravam de qualquer jeito, foi uma maluquice. E era tráfico humano, basicamente, né? Eles disfarçavam de doação, né? Essa família que, muito bem intencionada, fez uma doação para a igreja, né? E a gente vai dar esse bebê e em agradecimento, né? Coitado, eles querem muito ter um filho, a gente vai dar esse bebê que não teve sorte na vida e em agradecimento eles vão dar uma doação para a igreja. Basicamente, venda de bebês. É isso aí mesmo, tráfico humano sem anuência das mães, sem a concordância dessas mães que foram, então, mulheres aprisionadas, escravizadas. Então eu fui ver essa série, A Mulher na Parede, que tá no Prime, é uma série irlandesa, é uma série dramática que vai acompanhar um grupo de mulheres que passou por essa situação, com ênfase em uma mulher que, inclusive, ficou um pouco desequilibrada da cabeça. E essas pessoas, elas vão começar, a vida delas vai ficar um pouco agitada a partir da morte de um determinado padre, e da chegada de um determinado policial vindo de Dublin, porque é uma cidadezinha pequenininha onde elas moram, e esse policial, ele vai começar a investigar a coisa muito mal explicada, que é o assassinato desse padre, porque da maneira como ele aparece, ele foi assassinado, ele não morreu de morte natural. Então, começa essa agitação na cidade, essa agitação com essas mulheres, porque elas conheciam esse padre, elas têm alguma ligação lá com o seu passado. Eu achei uma série interessante. Essas séries de suspense, ultimamente, elas sempre têm uma certa forçação de barra no roteiro. Eu acho que essa tem também. Mas eu achei uma série interessante. Inclusive porque ela explora esse lado meio louca da protagonista, que é uma protagonista sonâmbula. Ela faz várias besteiras quando ela tá dormindo. E é uma série bastante irreverente com a religião e símbolos religiosos. Então é isso, pra quem se interessa. Está no Prime Video. Depois eu vi uma série no Globoplay, gente, que foi assim, ai, que nostalgia. Sullivan e Massadas, Retratos e Canções.
Quem teve juventude nos anos 80 e 90 já ouviu falar de Michael Sullivan e Paulo Massadas, uma dupla de compositores que fez música para absolutamente todos os gêneros. Eles fizeram música para Xuxa, pro Trem da Alegria, pro Roberto Carlos, pra Sandra de Sá, pro Tim Maia, pra Gal Costa, pro Roupa Nova, pra Rosana, então, pro Fagner. Então, assim, eram uns compositores muito bons, as músicas eram muito boas. Elas viravam, assim, hits instantâneos e eles não tinham limitação de gênero, como vocês podem perceber, tá? Então, estavam escrevendo música pra criança, pra, tipo assim, deslizes do Fagner, né? Tudo nesse nível. E eu era muito fã. Eu começo a ver os nomes do Michael Sullivan e Paulo Massadas nos disquinhos do Trem da Alegria e da Xuxa, porque, né, fui essa criança que tinha os disquinhos do Trem da Alegria e da Xuxa. E esse documentário, ele é bem homenagem, tá? Ele não é aquele documentário que vai escarafunchar os podres da vida deles. Não tem nada disso. Ele é totalmente uma homenagem. Eu acho que é mesmo para resgatar o quanto essas pessoas nos afetaram afetivamente, emocionalmente nessa época, o quanto eles fazem parte desse imaginário. Embora tenha, sim, um certo momento em que mostra o quanto eles eram massacrados pela crítica musical, porque eles eram considerados muito cafonas, né? Existia essa ideia de que eles faziam música a toque de caixa e de que eles faziam música pop. Inclusive, as pessoas criticaram muito a Gal Costa quando ela gravou a música deles. Mas, gente, as músicas eram muito boas. A galera que desce o pau é a galera que não sabe reconhecer uma boa música popular, porque as músicas deles são incríveis. A música Retratos e Canções, que é a música que foi gravada pela Sandra de Sá e que abre, ela faz parte da abertura. Que música maravilhosa, porque eu ouvindo essa música no looping, gente. Eu nem sabia que essa música era deles. Quem fala mal deles tá errado, tá? Enfim... eu não acho que seja um documentário totalmente amarrado. Às vezes eu achei o roteiro um pouco bagunçado e repetitivo, um pouco confuso. Mas, de modo geral, eu adorei. Eu nem sabia, na verdade, que todos os discos da Xuxa, a carreira da Xuxa, eles eram os produtores, eu não sabia disso. Eles também foram os produtores das Paquitas, então, assim, também não sabia disso. E ganharam um monte de prêmio, né? Enfim, ganharam um monte de prêmio e, graças a Deus, estão aí vivos, felizes, produtivos, muito simpáticos. Então, eu recomendo aí. Se você não viveu essa época, eu recomendo porque, assim, gente, que sabor, que história, todos aqueles arquivos de imagem da Globo, sabe, deles cantando, dos artistas cantando, Sandra de Sá, divíssima. Eu fiquei apaixonada pela Sandra de Sá dos anos 80 e 90, gente, uns looks maravilhosos, ela dançando, pulando, joga fora no lixo, que eles compuseram também, então, assim, maravilhoso. A mulher era um ícone, realmente. Ai, que delícia, eu amei ver esse documentário. Na esteira desse documentário, eu acabei assistindo também o documentário das Paquitas, que eu não vi o da Xuxa, né? Não tive vontade ainda de assistir o da Xuxa, talvez eu assista, mas eu vi o das Paquitas e em grande medida porque, assim, gente, eu descobri que tinha um documentário das Paquitas porque ficava em looping na internet aquele meme do que show da Xuxa é esse, da menina revoltadíssima porque ela foi de um show da Xuxa, não tava lá desde a madrugada, não conseguiu entrar. E é engraçado porque eu me identifico com essa revolta. Quando eu era criança, a minha escola levou a gente num show da Xuxa e demorou eras pro show começar. A gente morava longe, porque essas coisas eram no centro, ou na Zona Sul, ou na Barra, sei lá onde é que era. E a gente era as crianças da Zona Oeste, lá do fim do mundo. E a gente estava morta de cansada, e nunca que o povo aparecia. Eu não dei entrevista pra ninguém xingando ninguém, mas eu claramente fiquei revoltada. Eu detesto, não tem coisa que eu detesto mais do que ir em show e a pessoa não apareceu, ou ela demorar muito pra aparecer. Uma vez eu fiquei com ódio num show dos Los Hermanos, porque eu fui pra porcaria do show e deu 4 horas da manhã e eles não apareceram. Eu tinha trabalhado o dia inteiro aquele dia e eu fui embora pra minha casa dormir porque eu mereço. Eu não mereço ficar esperando Los Hermanos até 4 horas da manhã, mesmo que eu fosse fã deles. Enfim, pequeno desabafo aqui. E aí, eu fui ver esse documentário. Eu acho que eu achava as Paquitas mais interessantes até do que a própria Xuxa, né? Uma coisa muito no imaginário da nossa época, assim, as crianças dos anos 80, que essas apresentadoras, elas tinham as suas ajudantes, né? A Angélica também tinha, a Mara também tinha. Eu até via mais a Angélica e Mara, porque eu estudava de manhã, então eu só podia ver os programas de televisão da tarde. Mas eu acho que era aquela ideia de... Parecia muito divertido ficar dançando, pulando e sacudindo pompons num programa de TV. Muita ingenuidade, porque eram crianças trabalhando
E quando a gente vai ver esse documentário, a gente vai ver uma série de coisas erradíssimas que aconteciam ali, na produção, enfim, Xuxa, Marlene Matos, a Marlene sendo abusiva e Xuxa sendo omissa, cobrando magreza de adolescentes em desenvolvimento, não admitindo pessoas negras. Ai, gente, o horror, né? Expondo as pessoas a assédio moral, crianças, fazendo uma espécie de tortura psicológica com elas. Realmente um pavor, embora eu acho que as meninas tinham muita alegria por ser admitidas ali naquele grupo. Está perto da Xuxa, né? Tá perto da Xuxa, ter a oportunidade de aprender a dançar, de aprender a cantar e de viajar, conhecer o mundo. Mas, assim, tudo com muito sacrifício. Várias meninas foram reprovadas, né? E não conseguiam seguir bem na escola. Elas trabalhavam de 1 da tarde a 1 da manhã, assim, era uma carga horária bizarra para criança. Não sei como essas coisas eram permitidas. Mas, assim, várias delas entraram no mundo do audiovisual, né? Viraram produtoras ou atrizes. Várias paquitas hoje são atrizes. Enfim, seus prós e contras, né? Mas foi uma história interessante de acompanhar, descobrir muita coisa que eu não sabia. Uma outra série que eu amo e que voltou é Only Murders in the Building, tá no Disney. E o Disney está fazendo igual a HBO, está soltando um episódio por semana. Não sei se já fazia isso, mas enfim. Eu não me importo particularmente, eu gosto de ter esse compromisso semanal, né? Inclusive tô vendo a Amiga Genial. Nenhuma dessas séries terminou, né? Nem a Amiga Genial, nem Only Murders. Eu tô gravando esse vídeo já no início de outubro, então a gente ainda tá assistindo. E, gente, eu adoro Only Murders. Assim, é uma série em que você se apega. Eu já me apeguei não só aos 3 protagonistas, que são lá os podcasters, né? 2 senhores, 2 atores e uma. Não sei direito o que a Mabel é. A Mabel é essa menina meio perdida, tadinha, ela não sabe o que fazer da vida, mas ela era artista, né? Ela pintava e tudo mais. Então eles moram lá no Arcônia. Eles se juntam porque acontece um crime, eles descobrem que são fãs de podcast de true crime e decidem eles mesmos fazer o seu próprio podcast. E eles vão investigar os crimes que aconteceram no seu próprio prédio, no Arcônia. E nessa temporada, a temporada começa com uma tentativa de assassinato de um deles 3. Não vou dar mais spoilers pra quem quiser ver, essa é a 3ª temporada, então ainda tem isso, né? Se você não viu nada, você não vai saber direito o que é. Mas é esse tipo de série onde eu já me afeiçoei até os personagens secundários. Não é só a eles, eu gosto dos outros também. Eu gosto da música de abertura, eu assisto a abertura toda, de tanto que eu gosto da abertura. É uma animaçãozinha tão bonitinha, enfim. Alegria suprema que voltou. E é o mesmo caso de Rex, que eu não sabia que tinha voltado. É uma série que eu acho que voltou em maio. Me passou despercebida essa informação, 3ª temporada. Eu amo, é uma série de 2 comediantes, na verdade uma comediante mais velha, né, uma mulher mais velha, e uma roteirista que ela acaba contratando, que é uma mulher mais jovem. Então são mulheres de gerações diferentes, porque eu acho que essa comediante já tem perto dos 70 anos, e a sua roteirista tem ali pouco mais de, sei lá, uns 30, quase isso, não sei. Então, são gerações bem diferentes. Elas têm ali um ruído, um choque por causa disso, por causa das suas visões de mundo, enquanto uma é super ecológica, né, valoriza uma série de outras questões, está mais inserida numa nova cultura contemporânea. A outra vê com certo estranhamento, se aproveita de um humor que se utilizava de coisas que hoje não são mais tão bem vistas. Então uma vai aprender com a outra ali e elas vão criar uma amizade muito interessante, porque elas de fato são muito engraçadas e sagazes, as duas. E é uma história de mulheres, né? O que uma mulher consegue no show business, e em especial uma mulher mais velha, né? Então eu acho que o etarismo é uma questão importante aí, com Deborah Vance, né? Que é essa humorista mais velha. E eu adoro os personagens. E essa é uma outra história em que eu também adoro o núcleo coadjuvante ali. Eu já começo a me afeiçoar pelos personagens secundários também. E muita alegria estar assistindo essas 2 séries juntas, porque são essas séries de episódios curtinhos, bem pra hora do almoço, sabe? Eu acabei de comer e assisto uma sériezinha ali antes de voltar a trabalhar. Ai, que delícia, gente. Assistam, que também são... E assim, Rex super premiada, tá? Eu acho que Only Murders, eu não sei se foi super premiada, mas acho que recebeu algumas indicações. Mas assim, são das comédias mais gostosas. Eu sei que andou ganhando prêmios aí o The Bear. Eu não assisto The Bear. Eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei com ansiedade. Aí meu irmão assistiu, eu perguntei pra ele se melhorava e ele falou que não. Então eu decidi que eu não vou assistir essa série, que eu não quero assistir uma série que me deixe ansiosa. E é engraçado porque não é só uma ansiedade
Por exemplo, tá pra voltar aí a temporada do The Last of Us, que basicamente são pessoas que elas se contaminam lá com fungo, o fungo transforma ela nos monstrengos. É uma série que tem tensão, porque as pessoas têm que fugir dos monstrengos, assim, é quase um Walking Dead, mas que as pessoas não estão exatamente mortas, elas estão ali transfiguradas por um fungo. E é tipo distopia, mundo destruído. O lance da ansiedade do The Bear é que é uma ansiedade laboral, né? Então, assim, é um trabalho, as pessoas conversam gritando, é uma correria, uma maluquice. Eu falei, gente, ai, não quero isso na minha vida, não. Eu sei que as pessoas elogiam que a série é maravilhosa, mas eu ainda não me animei. Eu vi o primeiro episódio e terminei com taquicardia. Falei, chega, não quero isso em minha vida. Mas é a comédia polêmica, né? Porque as pessoas falam que é uma comédia tensa, nem todo mundo concorda que seja comédia. Vi que ganhou um monte de prêmio aí, mas pra mim os prêmios aqui desta casa são para Rex e Only Murders in the Building. Fica aí a recomendação. É isso, gente. Me conta aí se vocês viram algumas dessas coisas, o que vocês acharam e o que vocês recomendam para nós. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.